Lula e Okamoto enviaram R$ 870 mil a Lulinha. Olha só, agora eu quero ver se realmente o Lula, né, que disse que não vai passar a mão na cabeça do filho, que vai deixar ele ser investigado, né, agora que ele está envolvido, eu quero ver realmente o que ele tem a dizer. O duro é que ele não se pronuncia, né? Ele e a Janja costumam só falar as bobagens quando é relacionado a outras coisas, né, outros assuntos que lhe competem. Agora, quando realmente ele tem que vir falar sobre alguma coisa que ele está sendo acusado, ele fica bem quietinho, como se nem existisse. Ele dá uma some, parece o mestre dos magos. Enfim, olha só, o empresário Fábio Luiz da Silva Lulinha recebeu de seu pai, né, Luiz Inácio Lula da Silva, R$ 721.200 em 3 operações registradas em sua conta bancária. E os dados aparecem em documentos de quebra de sigilo, coisa que ele falou que ele aceitaria, não imagina. No meu governo, não tem problema, pode ter quebra de sigilo, porque a verdade é que prevalece. E agora, o que tudo indica, eles querem barrar todas as quebras de sigilo, né? Então, é uma hipocrisia absurda. E aí, no mesmo dia, o petista também, Paulo Okamoto, amigo de Lula, também realizou um depósito na conta do empresário, valor de mais de R$ 152 mil, totalizando, então, esse valor de 870 mil. Agora, as investigações do INSS também começam a vir à tona e todo esse escândalo também que faz correlação com o caso Master. Gostaria de ouvir da Lu, primeiramente, qual que é a sua análise em relação a esse assunto, Lu? Bom, tadinho do Lulinha, né? Vamos aqui, é uma brincadeira. Ele tá lá na Espanha, o dinheiro lá vale mais, ele deve estar precisando desse dinheiro todo. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta, é um tapa na cara do brasileiro todos os dias, né? Não bastasse a mesada, não bastasse toda a ligação com o careca do INSS, agora mais esta condição. E aí que vem a situação. Lembro muito bem do Lula na campanha, nos debates, né? Amigo, não se coloca amigo no STF. Aí ele colocou o próprio advogado e o amigo comunista de longa data. Por que ele colocou Flávio Dino, o amigo comunista de longa data? Porque ele precisa do Flávio Dino para blindar a família e blindar o próprio. Quem vai blindar tudo isso sempre vai ser o Flávio Dino, é o testa de ferro do presidente da República, do atual presidente da República. Eu falo isso sem nenhum medo, isso é muito claro. Isso é muito claro para mim. Agora, por que o Lulinha não está aqui de volta? Por que ele foi para a Espanha? E eu lembro bem, quando ele foi para a Espanha, também ficou no noticiário, muito parecido agora com essa questão do morre, não morre, Sicário morreu, não morreu. Saía na mídia, Lulinha tá na Espanha, Lulinha não tá na Espanha. Eu falava, gente, mas pelo passaporte, pelo ticket de passagem, você sabe onde a pessoa tá. Cadê essas informações, né? E não vem à tona. Por blindagem. Por blindagem. Há muitos anos a esquerda vem aparelhando todo o sistema. Todo, desde a cúpula até a base. São muitos anos fazendo isso para chegar na condição que estamos agora. Então, assim, realmente lá em euro, então ele precisa do dinheiro, né? Inclusive do dinheiro de velhinhos que foram roubados, que ninguém foi ressarcido, e os próprios velhinhos estão se autorressarcindo, nós como sociedade estamos devolvendo o dinheiro da aposentadoria. Isso é um absurdo, isso é o puro suco do Brasil, isso é o puro suco do Brasil. Concordo plenamente com o Darcy na hora que ele falou. O mínimo que deveria acontecer, renúncia do presidente, saída de Alexandre de Moraes, saída de Dias Toffoli. Mas a gente sabe que nada disso vai acontecer e só será dobrada, redobrada a aposta por todos os lados. Eles não têm medo de nada, porque está tudo aparelhado e tem como blindar tudo. Realmente. Dácio, qual que é a sua análise em relação a isso também? Muito contundente o que a Luciana trouxe aqui pra gente, né? Não, acho que ela falou bem. Não tem nem o que contribuir, não tem nem o que se somar. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência da situação metastática que a gente já alcançou, né, e tentar desenvolver aí uma possibilidade de ação, um convite ao campo conservador a refletir sobre o que tem acontecido,
para que a gente tenha um caminho de saída, porque até agora o que a gente tem, Luciana, comentou bem, você tem trazido para cá, para as redes, enfim, no seu trabalho de comunicação, todos os sintomas de toda essa doença que atingiu o Brasil, né? E os personagens, as participações, as aparições são sempre muito semelhantes, né? Sempre tem um esquema, uma propina, um negócio envolvido. Eu acho que o nosso exercício nesse momento é pensar num horizonte de expectativa, nos caminhos que a gente pode traçar. É um tanto interessante isso que eu estou falando, eu vou tentar ser um pouco mais claro, porque o que acontece? A sociedade ela está assustada com o que está vendo. A fraude dos aposentados, ninguém até agora disse como que a gente vai resolver a vida deles. Enquanto tudo isso está sendo discutido, a fila do INSS está crescendo, são mais de 3 milhões de pessoas. Isso significa temos idosos ficando sem remédio, sem comida, sem tratamento. Então, repare, eu estou dizendo para vocês o seguinte, tudo isso aí tem rebatimento. Tem famílias devastadas pelo Vorcaro. Tem casos e mais casos horrorosos acontecendo. E não só isso. O Banco Central perdendo credibilidade internacional. E com isso, obviamente, aumentando a pressão sobre o nosso sistema monetário, ou seja, a nossa moeda perdendo valor. Isso significa uma inflação que aumenta. Se vocês repararem bem, tudo isso que a gente está falando tem um rebatimento na vida do cidadão, mas que ele não sabe. A gente não consegue fazer essa transposição didática para o cidadão entender como é que isso afeta a vida das pessoas. E aí vem o maior problema. Quando você assiste o noticiário político, aquilo que está se discutindo para 2026 no processo eleitoral, você vê, por exemplo, essas raposas velhas, né, tudo gente que está decrépita, né, Lula que já passou que já está chegando nos 80, junto com o Zé Dirceu também, né, o Sarney que já passou dos 90, o Michel Temer que já passou dos 450, quer dizer, essa turma se reúne com o Kassab para poder discutir o quê? Porque o PSD vai fazer isso, porque vai aquilo, porque vai vir o Zema com não sei quem, com o Caiado com não sei o que, coisa e tal, porque a articulação do vice, não sei o que, coisa e tal. Ninguém discute o problema real da população. Ninguém conversa com a população, olha, isso aqui está te afetando aqui. Ó, o preço da sua carne está caro por causa disso aqui. Ó, a sua aposentadoria você não vai receber por causa disso aqui. Ninguém fala para a população aquilo que afeta a população. Não tem um crime organizado, aquele, né, que tem bala perdida, aquele que impede seu filho de ir para a escola, aquele que a senhora fica com medo de pegar um ônibus. Então, sabe aquele crime? Então, aquele crime todo está acontecendo porque aquelas organizações criminosas lavam dinheiro por meio de fintechs ligadas a esse grupo aí. Ninguém explica para a população. Então, enquanto a gente tiver toda essa classe política participando, portanto, como colaboradora desses criminosos, a gente tem pouca chance de ver uma saída nesse Brasil. Na hora que as pessoas entenderem que não dá para confiar numa classe política que fica fazendo esse tipo de discussão estúpida e que serve como cortina de fumaça para poder apoiar alguém que esteja disposto a solucionar os problemas do Brasil e falar dos problemas reais do Brasil, aí a gente vai ter alguma possibilidade de sair. E uma coisa interessante que eu gostaria até de ouvir de vocês é porque, assim, isso é uma corrupção em família, né? Não é só envolvendo aí a família do Lula. Eles se consideram uma família, a gente sabe disso, né? Então, o mais provável, o mais bonito, entre aspas, né, de se ver, é o que o Darcy comentou mesmo, seria a renúncia do Lula e dos ministros envolvidos, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. E eles são tão audaciosos que tem, né, essa chance ainda do Lula, com uma cara de pau absurda, ainda tentar a reeleição, mesmo, né, com os índices aí de pesquisa tendo uma rejeição muito grande ao atual governo, ele ainda quer afrontar mesmo assim, mesmo com todos esses escândalos de corrupção envolvendo ele, o filho dele, os amigos dele, a família dele toda, né, sabendo que eles gastam dinheiro público absurdamente lá, com os 8 mil reais que foram gastos, fora as viagens absurdas, né, usando o avião da FAB, e tudo que a gente já sabe, que a gente vem acompanhando, eles ainda não querem perder o poder. Isso realmente é uma afronta, né, e o povo brasileiro precisa realmente acordar,
né? Então, esse movimento Acorda Brasil, que a gente vem vendo, né, que o Nicolas realmente iniciou, que muitas capitais realmente começaram, isso realmente não pode cair no esquecimento e o brasileiro precisa dar sequência nisso, né, Darcy e Lu? Espero que esse momento realmente, que a ficha caia, né, Darcy? Mas esse tipo de possibilidade de renúncia, por exemplo, ela só existiria se tivesse alguém ali disposto a resgatar alguma dignidade. O Lula vai resgatar qual dignidade? O Toffoli vai resgatar qual dignidade? O Moraes também. Entendeu? É complicado. Só fazer uma resposta aqui, só um segundo, vocês não vão acreditar, eu vou até contar isso aqui como furo para vocês. Peraí. Ó, perdão, é um processo que eu estou respondendo do Flávio Dino. Entendeu? Pronto, era o meu advogado aqui me ligando. Eu estou sendo processado pelo Flávio Dino e ele tem que colocar a minha qualificação no processo lá, perguntando, enfim, eu peço até perdão aqui por ter me desorientado. Mas voltando, então assim, vamos aguardar, eu acho que a gente tem que continuar pressionando a população para que a gente possa, eventualmente, fazer com que o sistema reaja de alguma forma. O que a gente percebe assim, que nos assusta muito, Thaisa, é a falta de funcionamento das instituições. Por exemplo, o PGR. O comportamento do PGR, nesse caso, é um negócio assim que é pusilânime, né? Um sujeito que está falando de bater em jornalista, um sujeito que está falando de espancar a própria empregada, um sujeito que invadiu os sistemas. Como explicar? Vem cá, você que está em casa. Como que você explica ter uma deputada federal presa, 10 anos de condenação, um pedido do PGR, por conta de supostamente ter feito contato com um hacker que invadiu um sistema do CNJ? E do outro lado, você tem uma ação contra um gangster que invadiu não só o sistema do próprio Ministério Público Federal, mas da Polícia Federal, da Justiça, do FBI americano. E o Bonet falou, não precisa de prender não. Como que você explica isso? Eu quero saber como que eu vou explicar isso para as minhas filhas. Eu quero chegar em casa, falar com a minha filha de 15 anos, que compreende tudo, todo o processo político, essa discussão toda, e para minha filha, que vai fazer 8 anos de idade, falar assim, filha, ó, tem uma deputada presa, 10 anos de condenação, prisão preventiva, o Caramba 4 rolou. Mas no caso do Vorcaro, o Bonet não viu problema algum. Como é que a gente pode achar isso normal? É claro que esse país não está normal, gente.